Olá, eu sou Laís Oliveira, professora especialista em confeitaria e está começando agora o nosso projeto Páscoa Lucrativa 2022. Nesse projeto eu vou te mostrar todo o passo a passo para você poder lucrar bastante nessa Páscoa. A Páscoa ela é um evento onde todas as confeiteiras se mobilizam porque elas ganham muito dinheiro. Muito mais do que no Dia das Mães ou no Natal, a Páscoa ela movimenta milhões e você pode pegar um pouquinho desse milhão para você. Então aqui eu vou começar te mostrando como que é possível você fazer isso aí dentro da sua casa, assim como eu fiz por muitos anos. Mesmo que você nunca tenha feito nenhum tipo de chocolate, nenhum tipo de doce para vender, ainda assim você pode fazer uma Páscoa lucrativa em 2022 e eu vou te mostrar como. Eu vou te contar um pouquinho aqui como que você pode começar, porque eu comecei com pouco. Na verdade, a primeira vez que eu trabalhei com chocolate, eu ainda estava na faculdade e vocês sabem que o universitário nunca tem dinheiro no bolso, né? Então, eu fiquei um pouco relutante de fazer alguma coisa, porque eu estava com medo de não dar conta, eu não sabia como anunciar, eu não sabia qual chocolate eu deveria usar e se as pessoas iam comprar o meu chocolate. Então, uma amiga da faculdade, ela começou a fazer os ovos de colher, que eram a sensação daquele momento. E ela recebeu muitos pedidos pelo Facebook, ficou muito surpresa e estava me contando, né, como ela tinha vendido bem naquela Páscoa. Eu fiquei muito, muito, muito feliz por ela, mas eu achei que aquilo ali não era para mim. Passou algumas semanas e ela estava assim meio que em desespero, porque ela não estava dando conta da demanda dos ovos dela e ela estava me contando sobre isso, né? Que ela estava vendo como ela ia entregar, que ela estava tendo já que recusar pedidos porque a demanda era muito grande, ela era sozinha, não ia conseguir dar conta de tudo. E aí eu comentei com ela que eu não tinha feito nada, que eu não tinha preparado nada, isso faltando uma semana, né, para Páscoa. E ela falou assim, cara, por que você não pega então essas encomendas que eu não estou conseguindo pegar? Tem muita gente querendo, o pessoal não está conseguindo mais fazer. E aí foi um estalo assim para eu começar a pensar, né, se eu conseguiria ou não fazer aquilo. Na época eu morava com meu irmão, né, ainda não era casada, então morava com meu irmão, né, de favor na casa dele. E aí eu teria que usar a cozinha da casa dele, né, para poder produzir aqueles ovos. Cheguei em casa, aquela ideiazinha ficou na minha cabeça, eu falei, por que não, né? Peguei, perguntei, né, dicas para essa minha amiga que ela já estava fazendo, então ela sabia qual chocolate que eu tinha que usar, como que eu tinha que usar, qual o tamanho da forma que estava saindo mais, e ela me deu essa ajuda, né, de início, me explicou como eu teria que fazer, qual embalagem eu tinha que comprar. Como faltava somente uma semana para Páscoa, eu fui na loja, né, de embalagens e não tinha mais embalagem de Páscoa, já estava tudo esgotado. Então aquilo ali já foi, né, um empecilho para mim, mas eu não desisti. Eu peguei um outro tipo de caixa que não tinha o bercinho. Depois eu vou até botar uma foto lá no grupo para vocês. Não tinha o bercinho das caixas, sabe? Aquele bercinho que tem o buraquinho do ovo, não tinha. Então eu comprei caixinhas que tinham um visor e aí eu comprei celofane, né? E coloquei ali dentro e encaixava os ovinhos ali dentro do celofane. Em uma semana eu consegui vender R$ 300 de chocolate. Para muita gente parece pouco, mas para mim foi muito legal, porque eu nem esperava que eu pudesse vender, né, assim, em cima da hora. E foi muito bacana, meus amigos compraram, né, pessoas de colégio compraram comigo. Também fiz uns mini bolinhos, então eu escolhi ali os ovos de Páscoa e os mini bolinhos para poder trabalhar naquela Páscoa. E foi muito bacana o resultado daquele ano, assim, eu lembro que anotei no caderninho, outro dia eu estava até olhando aqui nas minhas coisas e achei esse caderninho onde eu tinha anotado esses pedidos, eram pouquíssimos pedidos, assim, mas que eu tinha ficado muito feliz. Eu anunciei no Facebook, pessoas de Campo Grande compraram comigo, eu tive que encontrar as pessoas, né, na Avenida Brasil para poder entregar ovo, eu encontrei pessoas no metrô para poder entregar ovos, e eu fiquei muito feliz com aquele resultado. No outro ano, eu não trabalhei com Páscoa, porque eu estava trabalhando em restaurantes e o movimento era muito grande, então eu não pude trabalhar com Páscoa naquele ano. E aí foi, se eu não me engano, em 2016, eu saí desse emprego onde eu trabalhava. Eu fiquei num processo seletivo, né, que é do lugar onde eu dou aula hoje, que é o Senac. Demorou um pouquinho o processo seletivo, então eu fiquei meio que desempregada nesse período aí do processo seletivo. Demorou uns 5, 6 meses para poder sair tudo direitinho e eu começar a dar aula lá.
E aí, nesse período, eu precisava de uma renda, né? E aí foi o chocolate que salvou. Então, eu e a minha cunhada, né, que já morava com meu irmão, a gente começou a fazer bombons, né? A gente chamava de trufa na época, mas são bombons, né, recheados, e a gente começou a fazer bombons para vender. E bombom, gente, tem um lucro muito bom. Então, a gente passou a fazer muitos bombons para vender, e as pessoas já compravam com a gente, compravam até para revender. E quando chegou na Páscoa do ano seguinte, que foi em 2017, a gente veio com tudo para a Páscoa, eu já dava aula, mas a gente quis investir pesado porque as pessoas já estavam perguntando para a gente se a gente ia fazer os ovos para vender. Então, a gente começou a bolar estratégias para vender mais e para se destacar. E uma das estratégias que deu muito certo para a gente, e que é uma coisa que eu acho que vocês devem apostar nisso, foram os ovos infantis. No mercado de confeitaria, as pessoas não pensam muito nas crianças. Já o mercado, né, que é grande, lojas americanas, lojas assim, os mercados grandes, eles sempre pensam primeiro nas crianças. Então, se você chega num mercado desse, você vai ver uma prateleira lotada, né, cheios de ovos infantis. Tem ovo infantil de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é valor, e eles lucram muito com aquilo. Mas as confeiteiras artesanais, elas não têm essa visão. Elas focam muito nos ovos de colheres e nas outras sobremesas, e elas esquecem das crianças, que é o que dá mais dinheiro na Páscoa. Então, naquele ano, a gente começou a conversar e debater ideias, né, que a gente tinha, e nós tivemos a ideia de colocar ovos infantis com brinquedos para vender. Eu pesquisei em Camelô, lá em Campo Grande, a gente foi na Praça 2 aqui no Rio, e aí a gente encontrou vários brinquedos que a gente poderia colocar junto com os ovos e que iam agregar valor no nosso chocolate. E foi isso que a gente fez. A gente tinha ovos desde R$ 20 a R$ 50, né? Com o valor dos brinquedos, mas a gente não ganhava com o brinquedo em si, a gente ganhava na venda dos ovos. Fizemos as fichas técnicas, né, de um ovo coladinho, juntinho com alguns bombons dentro, e a gente adicionava o valor do brinquedo à parte. Então, às vezes, a gente tinha um brinquedo muito bom nos nossos ovos. Tinha uma Elsa que era gigante, assim, na época estava muito em alta, né? Frozen. Então, a gente tinha o Olaf, tinha a Elsa, tinha a Anna, e eles iam agarrados, assim, no ovo, sabe? E aí o cliente pagava R$ 50, sabe? Enquanto no mercado ele pagaria R$ 100 num ovo daquele, com certeza. Então a gente vendeu muito, deu muito certo essa nossa estratégia de fazer ovos infantis. A gente também comprava cartelas, sabe? Aqueles cartelados, brinquedos cartelados que vem vários iguais. A gente comprava aquele, dividia e colocava cada brinquedo em um ovo. Então deu super certo, a gente vendeu muito. Naquele ano a gente vendeu assim mais de R$ 2.000, né, de ovos, e foi muito boa a nossa Páscoa. No ano seguinte, a gente já veio se preparando, né, com os ovos infantis. E aí a gente colocou também copos, né, aqueles copos que vendem muito nessas lojas de utilidades, como Tides, Utilicasa, tem aqueles copos infantis. A gente colocou copo, a gente colocou brinquedos um pouco mais caros, a gente colocou brinquedos mais baratos, como bolinha de sabão, brinquedos que eram R$ 1, R$ 2 pra gente, e aí o preço do ovo ficava bem baratinho. Então, às vezes, a pessoa quer presentear uma criança e aí ela não quer pagar tão caro num ovo, né? Mas então ela vai comprar com você. Fizemos caixinhas de bombom, fizemos ovos de pote, fizemos um monte de variações de produtos para vender. O que a gente tirou de lição ali? A gente também vendeu muito, aí a gente beirou aí quase uns R$ 5.000 de vendas. E aí a gente tirou a conclusão de que a gente estava com uma cartela de produtos muito alta. E no outro ano a gente já diminuiu, ficamos só com os ovos infantis e os ovos de colher, sempre vendendo muito, gente. Assim, não tem uma Páscoa que a gente não venda muito, tá? Então a gente sempre vende muito na Páscoa. É um momento de você parar o que você está fazendo e investir, porque você vai vender, ainda vai ficar faltando produto para vender mais ainda. Então, por isso, aqui no meu Instagram, nas minhas redes, eu não tenho focado em chocolate, mas por acreditar que a Páscoa é um momento em que os confeiteiros devem se expor mais e divulgar mais o trabalho. Então, esse curso aqui, né, um mini curso de 3 aulas, ele foi criado
para te ajudar a alavancar suas vendas ou começar a fazer os ovos de Páscoa e começar a divulgação. E se você acha que não dá tempo, porque a Páscoa é mês que vem, eu posso te garantir que dá tempo, porque na minha primeira Páscoa eu vendi com 1 semana. Você tem 4 semanas para fazer o seu negócio acontecer, para fazer as suas vendas de Páscoa bombarem. E eu tô aqui para te ajudar nisso. Como você pode lucrar, né, nessa Páscoa? Existem diversos produtos que vocês podem fazer. E o meu maior conselho para vocês é que vocês tenham um cardápio mais enxuto. Não vale a pena você colocar barra de chocolate, bombom, ovo de pote, ovo de colher, ovo trufado e aí bolo, sobremesa. Não vale a pena, gente. Geralmente, quando vocês estão começando, ou vocês estão sozinhos, ou vocês têm no máximo um ajudante. Então, se vocês colocarem uma cartela de produtos muito grande, vocês não vão conseguir dar conta. Outra coisa que esses dias eu estava até comentando com uma aluna, é que ela colocou 3 ovinhos pequenininhos, sabe? Aquele kit onde vem 3 ovos, 4 ovos que são minis. Eu não aconselho vocês trabalharem com esse tipo de produto. Por quê? Vocês podem até trabalhar, mas já com o produto pronto. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Se você coloca 4 ovinhos e dá 4 opções de recheio para o seu cliente, dentre vários recheios, um cliente vai pedir morango, castanha, abacaxi e chocolate. O outro cliente vai pedir morango, amendoim, framboesa e pistache. O outro vai pedir coco, amendoim e frutas vermelhas. E aí você vai ter que fazer muito recheio para poder, suprir a necessidade do cliente e você vai ficar perdido. Então, se você for trabalhar com produtos assim, você precisa ter os produtos fechados. Olha, eu tenho aqui um kit com 4 ovinhos, os sabores são brigadeiro e beijinho. Ou um kit premium, onde os sabores são ninho com Nutella e Oreo com Nutella. Acabou. Você dá um limite para o seu cliente, você dá um limite aí no seu cardápio, tá? Para que você não fique igual um louco, tendo que produzir vários recheios e às vezes você tem que produzir um recheio inteiro, você vai usar em um ovinho pequenininho. Isso aí vai te trazer prejuízo. Então, quando você for elaborar o seu cardápio, você tem que prestar atenção nisso, na quantidade de coisas que você está colocando para vender. Porque nem sempre você coloca, as coisas certas e aí vai te dar muito trabalho, você vai perder dinheiro. Foque em 3 produtos ou 4, se você estiver começando, para poder trabalhar de forma muito bem com esses 4 produtos, tá? Então, não inventa de fazer 10 tipos de produto, porque você não vai dar conta. A mesma coisa para os recheios. Foque nos recheios principais, os recheios que mais fazem sucesso. Uma sugestão que eu posso te dar é o seguinte: falta 1 mês ainda para Páscoa. Você pode colocar lá no seu stories. Gente, falta 1 mês para Páscoa e eu gostaria de saber quais são os recheios preferidos de vocês. As pessoas vão responder os recheios delas preferidos e você já vai ter uma base de quais recheios não podem faltar no seu cardápio. Outra sugestão é você colocar embate de recheios nos seus stories. Então, ali é entre brigadeiro e doce de leite. Qual que você prefere? Entre beijinho e morango, qual que você prefere? E aí você vai vendo qual é a preferência dos seus clientes, seus possíveis clientes, ali na sua rede social, tá? Então, tem algumas formas de você fazer essa seleção de recheios para você não ficar com uma cartela muito grande e sobrecarregar sua produção. Outra coisa que a gente vai falar bastante aqui no nosso projeto é sobre como você pode escalar as suas vendas através da internet, tá? Existe uma coisa chamada tráfego pago, que eu vou falar lá na nossa última aula, que ela pode alavancar as suas vendas, mesmo que você esteja começando do zero. Você vai mostrar o seu produto para as pessoas certas e na hora certa, que é quando elas estarão procurando pelos produtos que você está oferecendo. Então, fica ligadinho aqui, não perde nenhuma aula para você poder fazer todo o passo a passo e vender bastante. O primeiro passo para você lucrar bastante nessa Páscoa é você acreditar que é possível. Lembra lá em 2013 ou 14, eu não consigo me lembrar muito bem, quando eu achei que não poderia, fazer os ovos ou vender alguma coisa porque estava muito em cima.
eu estava desacreditada, né? Então, graças a Deus, essa minha amiga, ela me mostrou que era possível eu conseguir vender ali, mesmo estando com um curto espaço de tempo e não tendo tanta experiência. Então, o primeiro passo para você ter uma Páscoa muito lucrativa é você acreditar que é possível fazer uma Páscoa lucrativa. A primeira dúvida de vocês sempre é qual chocolate eu preciso usar para produzir os meus ovos. Fracionado ou nobre? Muita gente que não tem experiência prefere usar o fracionado, mas as pessoas que já trabalham com chocolate usam o nobre. Qual é a diferença, né, entre esses dois chocolates? Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. O chocolate fracionado, ele é um chocolate que, na verdade, não é chocolate, tá? Ele é uma cobertura sabor chocolate. Se você pegar lá na embalagem dele, vai estar escrito cobertura sabor chocolate e não chocolate. O chocolate, que é o verdadeiro, está escrito só chocolate. Não tem nada escrito ali que é cobertura. E aqui no Brasil, a nossa legislação diz que para ser considerado chocolate, ele precisa ter 25% de massa de cacau na sua composição. Então, as barras de chocolate que não são consideradas chocolate, elas têm abaixo dessa porcentagem de 25%. Lá na Europa, eles têm outra porcentagem, que no caso é 35% de chocolate na composição. Então, lá para os europeus, o nosso chocolate não é chocolate, tá? Então, fica essa informação aí solta, mas que é bem interessante. Cada país vai ter a sua legislação, e aqui no Brasil, a partir de 25% de massa de cacau já é considerado chocolate. A cobertura não é considerada porque provavelmente ela não tem esses 25% e ela é feita com gordura vegetal. Não é a manteiga de cacau que está presente no fruto do cacau, tá? E na hora lá do processo de produção de chocolate, eles extraem a manteiga de cacau presente ali naquele fruto. Então, a gordura do chocolate nobre é a manteiga de cacau. E a gordura do chocolate fracionado é geralmente o óleo de palma, é uma gordura vegetal. Então, isso também dá diferença de sabor e textura nesses dois produtos, tá? Outra coisa que eles têm de diferente é que o chocolate fracionado, como ele tem a gordura de palma, ele não precisa ser temperado, tá? Diferente do chocolate nobre, que por ter a manteiga de cacau, precisa passar pelo processo de temperagem, que é o aquecimento e resfriamento do chocolate. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Aí, gente, dentro, né, das possibilidades que a gente tem com o chocolate, a gente tem alguns tipos de chocolate. Então, a gente vai ter o chocolate amargo, meio amargo, ao leite, blend e branco, tá? O chocolate amargo é geralmente aquele chocolate que ele tem 70% ou mais de massa de cacau na composição. O chocolate bem amargo, ele vai ficar ali entre 50% e 60%, né, de porcentagem de massa de cacau na sua composição. O ao leite, ele tem a massa de cacau, mas nele são acrescidos mais açúcares e leite, né? Então é um chocolate um pouco mais doce do que os outros dois. Temos o chocolate blend. O chocolate blend ele é meio novo, né? E o blend quer dizer a mistura do chocolate, é meio amargo com ao leite. Então, ele não é nem muito amargo e nem muito doce. Ele fica ali no meio termo. É um chocolate que eu gosto bastante de consumir, porque eu posso utilizar ele com recheios mais ácidos, mais doces, mais amargos, e ele vai casar super bem com todos esses tipos de recheio, tá? E temos o chocolate branco, que é um chocolate onde a gente tem ali só a manteiga de cacau e não tem massa de cacau na composição dele. Então, ele é um chocolate muito mais doce do que os outros, tá? Você pode trabalhar na sua Páscoa com todos os tipos de chocolate, mas o que eu indico que você trabalhe é com chocolate branco, blend, ao leite ou o meio amargo para aquelas pessoas que gostam. Muitas pessoas não gostam do meio amargo e do amargo, porque o brasileiro ele tem uma tendência a gostar mais do que é mais doce, tá? Então, eu sempre trabalhei mais com o blend e o ao leite e o branco, tá? Entre o ao leite e o blend, eu ainda fico com o blend. Então, quando eu vou comprar, quando eu vou dar a opção ali, eu dou sempre a do blend, a do branco, meio amargo.
tá? São os que os clientes gostam mais de consumir. Então, é o que eu indico que vocês comprem. O amargo não sai muito. Então, assim, a não ser que o seu público peça, aí sim você vai comprar. Mas no cardápio eu nem coloco meio amargo, só se a pessoa perguntar mesmo. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre derretimento do chocolate. E aí a gente tem duas maneiras de derreter esse chocolate. A primeira é em banho-maria ou no micro-ondas, tá? No banho-maria, você precisa tomar muito cuidado na hora de derreter esse chocolate, porque se você deixar essa água ferver muito, corre o risco do vapor da água entrar no chocolate por cima, tá? Então, essa água ela não pode ferver. Quando ela começar a aquecer, que ela começar a ferver, você desliga o fogo e deixa só aquele calor residual derretendo o chocolate. Não deixar a água encostar no bowl, tá? A água, ela ferve a 100 graus, então se essa água a 100 graus encostar no bowl, ela vai passar esse calor pro chocolate. O chocolate ele só pode ser aquecido ali a 50 graus no máximo, senão ele vai queimar, tá? Então tomem cuidado com isso, a água não encosta no bowl, é o vapor que vai aquecer o bowl, que vai aquecer o chocolate, tá? Outra coisa que vocês precisam tomar cuidado é com o tamanho da chama. Às vezes vocês colocam o bowl em cima e colocam a chama muito forte. E esse calor da chama, ela passa pela panela na lateral e ela aquece o bowl. Então, aquecendo o bowl na lateral, você pode queimar esse chocolate da borda e aí depois que queimar não tem o que fazer, tá? Você perde o chocolate e aí você precisa descartar o chocolate, porque o chocolate, ele pega o sabor muito fácil, né? Pega o aroma ali das coisas muito fáceis. Então, se qualquer pontinho do chocolate queimar, você vai perder todo ele, porque ele vai ficar todo com gosto de queimado. No micro-ondas, você também precisa tomar alguns cuidados, tá? Sempre que você colocar o chocolate para derreter no micro-ondas, você vai colocar de 30 em 30 segundos e a cada 30 segundos você vai mexer esse chocolate. Você não pode colocar 30 segundos, depois mais 30, depois mais 30 e só ficar esperando que o chocolate derreta sozinho. Você tem que movimentar ele para o calor ser distribuído e ele poder derreter por completo. Se ficar algum pedacinho de chocolate ali dentro, mas a maioria do chocolate já está derretido, você pode parar de aquecer, senão você pode causar um superaquecimento e também queimar o chocolate no micro-ondas. Esse calor residual do chocolate que já está derretido vai derreter aqueles pedacinhos pequenos que ainda estão resistentes ao derretimento, tá? É só você ficar misturando que vai derreter tudo por completo. Então, tomem bastante cuidado na hora de derreter o chocolate. O processo de derretimento é muito importante para você poder moldar o chocolate do jeito que você quiser, seja para fazer casca de chocolate ou bombom. Aqui eu fiz um quadro para falar um pouco sobre temperagem de chocolate com vocês, tá? A temperagem é um processo muito importante para quem vai trabalhar com chocolate nobre, tá? O processo de temperagem, ele consiste em você aquecer o chocolate a determinada temperatura e depois resfriar esse chocolate a uma determinada temperatura para que os cristais de manteiga de cacau e de açúcar se realinhem e você consiga dar forma no seu chocolate dessa maneira. Se você não fizer o processo de temperagem, o seu chocolate não vai soltar da forma, não vai dar formato. Tá? Ele não vai ter crocância e não vai ter brilho também. Então, é um processo meio chatinho de fazer, mas ele é muito importante para você ter sucesso no resultado do seu produto. Então, a temperagem é a reorganização dos cristais de manteiga de cacau e de açúcar que estão presentes ali no seu chocolate. Você vai aquecer o chocolate, depois você vai resfriar ele rapidamente, tá? Existem 3 formas que você pode fazer essa temperagem. Você pode resfriar o seu chocolate no mármore, você pode resfriar o chocolate em um bowl com um banho-maria invertido, que é quando você coloca uma bacia com água fria, né, embaixo, e você fica mexendo, ou por adição, você derrete uma parte de chocolate e 1/3 você deixa sem derreter, e você vai adicionando essa parte que você não derreteu
no chocolate derretido. Isso faz com que a temperatura dele caia e você também consiga fazer a temperagem dessa maneira. Existem também, né, as grandes fábricas usam bastante máquinas que já fazem a temperagem para você. E aí fica muito mais fácil. Mas eu entendo que você pode estar começando, então você vai ter essas 3 formas de fazer a temperagem. Se você for utilizar o chocolate, se você for utilizar somente o chocolate nobre na sua produção. Se você for utilizar o chocolate fracionado, a cobertura, você não vai precisar fazer a temperagem. Você só vai aquecer o chocolate até 45 graus para ele derreter e depois você vai utilizar ele nas suas formas que ele vai endurecer, porque ele tem o óleo de palma, né, que é uma gordura vegetal, e não a manteiga de cacau na sua composição. O único chocolate que eu não indico que vocês utilizem é o chocolate hidrogenado, porque é um chocolate de péssima qualidade e é aquele chocolate que não derrete na boca, você fica ali tentando, né, derreter e ele não derrete, porque ele é feito com gordura hidrogenada e fica com um sabor muito ruim. Geralmente eles utilizam muito essa gordura hidrogenada para fazer aqueles guarda-chuvinhas, aquelas bolinhas de chocolate, que de chocolate não tem nada. Então eu não aconselho que você utilize esse chocolate, porque é muito ruim mesmo. Já o chocolate fracionado cobertura, eu não vou dizer que você pode ou não utilizar. Eu vou te dizer quais são as características dos 2 tipos de chocolate. O fracionado, existem muitos chocolates que são muito bons, como é o exemplo da Cical, da Harold, da Mavaleri. São chocolates muito bons que dá para você usar a cobertura deles para fazer os bombons. E óbvio que o chocolate nobre vai ser muito superior ao chocolate fracionado, mas você depende também de vários fatores para utilizar ele, como ter um ambiente climatizado para poder deixar eles ali bastante tempo guardados, né? Porque você pode produzir as suas cascas de chocolate com antecedência para não ficar correndo em cima da hora. Eu, por exemplo, eu faço uma mistura entre os 2 chocolates e eu gosto bastante dessa mistura. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa mistura nas próximas aulas que eu vou dar para vocês amanhã e depois de amanhã. E é isso, gente. A nossa aula de hoje foi para falar dos tipos de chocolate, derretimento e temperagem deles. Amanhã a gente vai falar mais um pouquinho sobre os tipos de produto que você pode fazer para lucrar nessa Páscoa. E na terceira aula eu vou ensinar você a fazer a divulgação do seu produto. Não percam essas aulas, elas não ficarão salvas e elas são exclusivas para você que está aqui no meu grupo VIP e eu quero ver você vendendo bastante nessa Páscoa. Me desculpa pelo atraso, a gente teve alguns probleminhas técnicos aqui para poder liberar esse vídeo, mas acredito que amanhã já vai estar tudo certo, as aulas vão entrar aí para vocês no YouTube. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.